Pai, nessa manhã, nesse dia, eu quero colocar diante da Tua presença as nossas vidas, nossos corações, nossa alma, nosso entendimento, a nossa casa, a nossa família, nossos bens e até os nossos animais debaixo do sangue de Jesus, Pai. Debaixo da proteção, debaixo da revelação, do entendimento. Pedimos, Pai, para que o Senhor nos conduza e que algo possa ser impartido, Pai, por meio da Tua palavra ao coração dos Teus filhos, trazendo, Senhor, um tempo novo, um tempo de avanço, um tempo de restauração, cura e impulso, Pai, para a glória do Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, por toda medida que está sendo levantada e por todo o posicionamento dos teus filhos, Pai. Nós queremos te agradecer por esse tempo e que pedimos para que o Senhor, Pai, envie anjos ministradores para trabalhar conosco no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo, e que não haja nenhuma intervenção maligna tentando roubar a semente, tentando roubar a fé, tentando atrapalhar aquilo que o Senhor está querendo fazer. Estamos inatingíveis, inacessíveis, invisíveis aos olhos do mal nesse momento, assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de toda frequência, de toda sequência de ataque do inimigo, em nome de Jesus. Nós queremos declarar que estamos refugiados no Senhor e na força do seu poder. Nós te agradecemos, pedimos para que o Senhor revele, Senhor, o Espírito por detrás da letra, para que possamos ser cheios, repletos, transbordantes da palavra de Deus, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, queridos? Como estamos? Glória a Deus. Estamos aqui para mais uma medida, né? Mergulhando dentro desse tema que é tão importante. Na contagem do Homer aqui, estamos falando sobre os 7 Espíritos de Deus. Isaías capítulo 11, versículo 2. Todo mundo aqui já sabe de cor salteado, não é verdade? Estamos no dia 33 desse propósito onde o Senhor tem comissionados homens, mulheres, valentes de Deus, para estarmos recebendo e derramando, né? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 18. Salmos 18. Vou abrir aqui. E você vai declarar comigo, amém? E nós vamos entrar aqui nesse tempo. Diga comigo assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, o meu refúgio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Eu invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo, e serei liberto dos inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Mas na minha angústia, invoquei o Senhor e gritei por socorro, meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu. Ele, do seu templo, está ouvindo a minha voz.
está ouvindo o meu clamor, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Eu quero profetizar sobre a sua vida agora. O Senhor te tirará das tramas, das cadeias, de tudo aquilo que o inimigo tentou te colocar, em todas as cadeias, tramas de morte que o inimigo tentou te surpreender. O Senhor tem ouvido o seu clamor, ele tem ouvido a sua voz, e o seu clamor penetra os ouvidos dele. Então a palavra no versículo 7 ainda fala: a terra se abalou, tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes, estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu uma fumaça e fogo devorador da sua boca, e lhe saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava no querubim, voou sim, levando velozmente nas asas do vento. Das trevas fez o manto e se ocultou. A escuridade de águas espessas, nuvens do céu era o seu pavilhão. Do resplendor diante havia densas nuvens, se desfizeram em granizo. Brasas chamejantes, trovejou. Então o Senhor dos céus, o Altíssimo, levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas, espalhou, desbaratou, tirou a força do inimigo de sobre as nossas vidas, nossas casas, famílias, ministérios. Eu quero profetizar no nome poderoso de Jesus. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo e a sua repreensão. O Senhor, pelo iroso resfolgar das suas narinas, do alto me estendeu a mão e me tornou, ou me tomou, e tirou-me das muitas águas. Me livrou de forte inimigo dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso e livrou-me, porque se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Então, queridos, esse salmo aqui é algo tremendo, não é? Esse salmo aqui é algo tremendo. No capítulo 18, o tema aqui é vitória e domínio. E eu quero falar sobre isso aqui hoje. Isaías capítulo 11, versículo 2, fala dos 7 Espíritos de Deus. E nesse momento nós estamos falando sobre o espírito de fortaleza. E aqui nós já aprendemos vários aspectos, já mergulhamos em várias ministrações. E cada uma delas, irmãos, a gente tem entendido que camada por camada o Senhor tem nos libertado, o Senhor tem nos limpado, o Senhor tem nos conduzido a um lugar espaçoso, a um lugar da manifestação da glória do Senhor. No lugar aonde nós permanecemos, até que do alto nós somos revestidos de poder. Como é que você vai fazer com um recipiente que já está cheio? Não cabe mais. Existem algumas trocas justas que o Senhor quer fazer conosco aqui. Quando nós falamos sobre o espírito de fortaleza, nós falamos, e eu quero ressaltar aqui uma característica muito peculiar, uma característica que para mim é muito importante, que seja desenvolvida, que seja aplicada, que seja manifesta da vida de todos aqueles que querem avançar no reino. Quantos querem avançar no reino? Diga eu aí. Quantos querem avançar?
Então, Isaías capítulo 11, versículo 2, o Senhor começa com o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e depois o Espírito de fortaleza. Então, o Espírito do Senhor, eu agora tenho um Senhor, eu me submeto à poderosa e potente mão do Senhor, e Ele agora vai me encher da sabedoria, que é a habilidade para guerrear e vencer. Ele vai me dando os caminhos, ele vai nos dando a direção. Depois nós entramos dentro do entendimento. A palavra entendimento é binar, que significa compreensão, discernimento. Então, é onde eu recebo, a partir dessa sabedoria do alto, a mente de Cristo. E aí eu passo a caminhar no espírito de conselho, o próximo. O espírito de conselho é conselho, desígnio, propósito. Eu não sei se vocês já viram, toda empresa, ou muitas igrejas até mesmo, existe aquela proposta de missão, visão e valores. Vocês já viram? Então, quem somos, o que fazemos, como fazemos. Então, você vai vendo que é uma medida de entendimento que o Senhor vai dando para nós. E uma vez que eu sei quem eu sou, uma vez que eu sei quem me ampara, uma vez que eu sei no Senhor quais são as forças e quais são as debilidades, que quando nós vamos para o ambiente empresarial, existe até uma ferramenta chamada SWOT, né? As forças e as fraquezas. Então, queridos, o Senhor nos deu dons e talentos e juntos, unidos, nós manifestamos a glória do Senhor. Quando nós falamos do ambiente de glória, quando nós falamos de glória, nós falamos da opinião do Senhor. Nós, como pés ou mãos, continuidade do ministério de Jesus, continuando trazendo a vontade do Senhor aqui para a terra. Você já parou para pensar que essa é a responsabilidade do Senhor que ele tem para nós? Ele quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, manifestando a glória dele. E existe uma contrafacção, existe um propósito contrário, aonde o inferno se levanta para fazer exatamente o contrário, para que você tenha outro Senhor, para que você não ande na sabedoria do alto, mas sim na sofia, na sabedoria filosófica, na outra sabedoria, na filosofia, na sabedoria contrária daquilo que o Senhor quer estabelecer, para que você não tenha entendimento, para que você tenha uma mente totalmente deformada. Tudo aquilo que o Senhor formou, tudo aquilo que o Senhor criou, o inimigo quer destruir, quer deformar. E o espírito de conselho, para que você não tenha missão, para que você não tenha visão, para que você não ande por valores, por princípios. E aí, irmãos, você entra dentro de uma outra cadeia, é onde você se torna inútil. Aonde você se torna alguém paralisado. Qual é o propósito do inferno, irmãos? Identificar quem são os filhos cheios do Espírito, neutralizar e destruir. Todo santo dia. Irmãos, o inimigo já é derrotado, mas ele acorda todos os dias pensando que ele é um vencedor.
que ele está avançando no propósito dele. E nós, que somos mais que vencedores, naquele que nos chamou, muitas vezes acordamos, mesmo tendo tudo, se enxergando como o verme de Jacó, né? O menor da casa, alguém sem valor. Não, queridos, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor quer nos encher do espírito de fortaleza. O que é o espírito de fortaleza, queridos? Vamos lá? Vamos mergulhar nisso aqui hoje? Aleluia! Deixa eu abrir aqui, queridos. Vamos lá, vamos compartilhar. Então, a palavra aqui, ó, fortaleza, é essa palavra aqui, ó, Gebrá, que significa força, poder, valentia, bravura, poder, atos poderosos de Deus. E eu quero falar sobre isso aqui. Eu quero me ater nisso aqui. O espírito de valentia. E eu quero fazer um paralelo aqui. Abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo, ou 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, de medo, timidez, mas de poder, de amor e de moderação, ou de equilíbrio. Então, a palavra poder aqui é a palavra dunamis, que significa poder, força, habilidade, poder inerente ao poder que reside numa coisa em virtude da sua natureza, ou que uma pessoa ou coisa mostra e desenvolve. Poder para realizar milagres, poder moral e excelência de alma, poder e influência própria dos ricos e afortunados, poder e riquezas que crescem pelos números, poder que consiste ou se baseia em exércitos, força, multidões. O Senhor vai nos encher desse dunamis. No final dessa ministração aqui em diante, meu irmão, minha irmã, você não pode ser mais o mesmo, não pode ser mais a mesma. O Senhor quer nos transformar. E aqui, de amor, a palavra amor aqui é a palavra ágape, significa banquetes, amor fraterno, amor de irmão, afeição, benevolência, banquetes de amor. E moderação é chamado a estabilidade de mente, moderação, autocontrole, domínio próprio. Queridos, o Senhor quer nos trazer um entendimento no dia de hoje sobre a importância de vencermos uma atmosfera e vencermos o poder e vencermos a influência e o espírito do medo. Diga comigo, Deus não me deu o espírito de medo, mas ele me deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio.
Queridos, existem dois tipos de medo. Existe o medo positivo, existe o medo negativo. Como o medo pode ser positivo? Existe o medo de atravessar a rua e não ser atropelado, né? Ele vai te levar a um cuidado, é um temor que preserva. E como o medo pode ser negativo? É quando ele se torna cada vez maior, 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 a ponto de é como se você construísse uma muralha na sua frente e você não conseguisse mais ver solução para nada. Deixa eu te falar uma coisa. Nesse exato momento, ou daqui para frente, ou você vive as promessas do Senhor para a sua vida, ou você vai viver os seus medos. Não tem como viver os dois. Uma das palavras mais citadas na Bíblia é a palavra não temas, não tenha medo. O Senhor falou isso para Josué, o Senhor falou isso para Gideão, o Senhor falou isso para tantos homens e mulheres de Deus. Aqueles que se apoderaram, aqueles que tomaram posse e viveram debaixo do espírito de fortaleza, da unção do espírito de fortaleza, dessa força, dessa coragem, dessa ousadia, venceram o espírito do medo e lograram êxito nas batalhas. Por menor que fosse o povo, né? Por mais impossível que fosse vencer aquela batalha, quando o homem é munido do poder do espírito de fortaleza, de ousadia, coisas tremendas podem ser feitas. Amém? Você pode repetir mais uma vez? Porque Deus não me deu o espírito de temor, mas de fortaleza ou de poder, de amor e de moderação, domínio próprio. Então, queridos, existe esse medo positivo. É o que faz a gente, é o que impede a gente colocar a mão no fogo e não queimar, para não queimar. O que impede a gente de fazer alguns negócios, de ir em alguns lugares. É o medo positivo. Mas existe aquele medo que paralisa. Existe aquele medo que ele se transforma em pânico. Aquele medo que não nos deixa sair do lugar. E o Senhor quer nos transformar. Amém? Então, abra lá sua Bíblia em Salmos capítulo 110. 111, versículo 10, aliás. Vamos lá, o que está escrito? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos, e o seu louvor permanece para sempre. Queridos,
Ontem, os pastores, a pastora Fátima, o pastor Alexandre, falou sobre Ana, né? Quanto mais pressão, quanto mais escárnio, quanto mais é, é, situações de pressão iam para cima de Ana, mais ela ia para o altar do Senhor. Por mais que fosse difícil a situação, ela confiava que o Senhor seria a resposta dela. E o esposo até fala: não, não sou eu melhor do que muitos filhos. Não, irmãos. Aquela situação ela só poderia ser suprida pelo Senhor. Aquele desejo só poderia ser gerado, aquele milagre só poderia ser gerado na força do Senhor. Uma mulher que foi reconhecida como uma mulher amarga durante um tempo, chegaram a confundir ela com alguém filha de Belial, alguém inútil, mas ela estava se expressando diante do Senhor. E eu imagino, irmãos, que a cada ano é o que dava força para ela. Ela apresentava suas ofertas e colocava lá, chorando, crendo, com o coração despedaçado, mas diante do Senhor. Ele fortalecia. Queridos, muitas vezes vem um espírito de intimidação, vem um espírito de medo que tenta nos paralisar. E o propósito original do espírito de medo é asfixiar o amor, a fé e a alegria. Irmão, se o inimigo conseguir tirar o amor, a fé, o poder de Deus na sua vida e a alegria, ele te paralisa. E eu vou te falar o tanto que é grave. A gente dá pouca importância. A gente acha que as oportunidades vêm, a gente despreza, tá tudo certo. Não, queridos. Deus não nos deu o espírito de medo. Ou seja, isso não vem da parte dele. Deus não tem compromisso com isso. Quem tá entendendo, gente? Exatamente. E a dúvida, ela é a resultante, ela é o fruto, né, daquilo que surge a partir do medo. Você entende, irmãos, que quando nós esbarramos dentro disso, nós vamos ouvindo outras coisas? Quando nós estamos dentro da cadeia de intimidação e de medo, nós começamos a não ver mais, não ouvir mais o conselho do Senhor, mas sim o conselho das dúvidas, das dores, das inseguranças e das aflições. E eu estava orando hoje e perguntando ao Senhor, de repente o Senhor me trouxe algo do meu espírito a respeito do medo. O medo, queridos, ele vai nos colocar dentro de uma atmosfera, escuta bem, dentro de uma atmosfera de tortura. O medo é um espírito que gera um lugar que faz algo. São como se essa pessoa ela fosse colocada em masmorras espirituais, aonde o inimigo tenta te pressionar de todas as maneiras para que você desista e despreze as promessas. Escuta bem. Escuta bem. Masmorras espirituais, tentando nos levar para um ambiente de aflição,
e ele nos levando para um ambiente de aflição, olha lá em Provérbios capítulo 15, versículo 15, que está escrito. Provérbios 15, verso 15. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós somos paralisados e algo não muda. Olha lá. Todos os dias do oprimido, todos os dias do aflito são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Estabeleceu medo, estabeleceu dúvida, estabeleceu um ambiente de aflição contínuo. O inimigo te tira da mesa. Ai, irmãos, isso é muito sério. E nós vamos nos arrepender desse negócio hoje. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se eu não me engano, acho que foi no passado, na ministração passada, onde eu falei sobre a questão da alma, do corpo e do espírito, né? A alma como centro das emoções, da vontade, do intelecto, da mente. Ou essa alma ela vai estar cheia de alegria, ou ela vai estar cheia de amargura. A palavra fala em Efésios capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. A palavra ali é a palavra topos, que é literalmente um lugar físico. O topógrafo, ele vai medir um lugar, não é verdade? Então, literalmente é um lugar físico, é como se fosse, imagina bairros. Existem bairros que são nobres, não é? Existem bairros que são marginalizados, que são bairros devastados. Eu vou dar um exemplo. Nós tínhamos aí a Cracolândia, né? Então, um bairro, e você vai vendo lá, irmãos, que são pessoas, você vai ver muitos doutores, médicos, pessoas que tinham muitas coisas e perderam tudo, perderam família, perderam tudo. Pessoas que até conseguem citar vários e vários versículos de cor e salteado, mas estão com a sua vida em cadeias. Sabe, irmãos, o inimigo ele tem tentado fazer de todas as formas para asfixiar o seu amor, para asfixiar a sua fé, para asfixiar a sua alegria, para tentar te arrastar para o ambiente onde ele tem autoridade. E aí, irmãos, é onde nós ficamos vulneráveis para os ataques e as tramas de Amaleque. Quando nós falamos sobre Amaleque, a palavra Amalequitas, ela significa habitantes de um vale, aonde o inimigo quer tentar trazer um nível de paralisia, um nível de sufocamento espiritual para que você fique sempre no vale. E aí, irmãos, quem são aqueles que são tomados pelo espírito de Amaleque? São aqueles que são lentos na sua obediência. Aqueles que estão sempre cansados. E os desobedientes. Estão entendendo, gente? Nós estamos numa conversa. Pois então,
Eu quero mostrar algo aqui para vocês. Olha só. Não sei se vocês conseguem ver aí. Olha lá. É como se fosse uma árvore, literalmente. Que ela vai gerando frutos. Ó, quem é o propulsor? O espírito de medo. O que que ele vai gerando, ó? Medos, fobias. Então, Isaías 37, do 7 ao 8. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Quais são os frutos? Quais são os desdobramentos? Mateus capítulo 7, versículo 20, fala que pelo fruto vai conhecer. Como é que eu sei que eu estou tomado ou que eu estou debaixo da influência ou dos ataques do espírito de medo? Lá, medos, fobias, pesadelos, tormento, aflição. Salmo 55, 5. 1 João capítulo 4, versículo 18. Muitas pessoas vão sentir palpitações no coração, taquicardia. Lucas capítulo 21, versículo 26. João 14, do 1 ao 27. Então, essa pessoa ela vai ter medo da morte, medo do homem. Ah, o que que fulano vai pensar? O que que as pessoas vão pensar? E se eu falhar? O medo do homem, o medo da crítica. Sabia, irmãos, tem muita gente que ainda não se despontou no ministério, ainda não se lançou, porque tem medo da crítica. Tá deixando de ser um canal de Deus por causa da crítica. Tá deixando de entregar o que Deus está falando por causa da crítica, por causa do medo. Não, irmãos. Tem pessoas, irmãos, que às vezes Deus dá uma impressão no espírito dela, ela tem medo de falar. Qual é o problema em você falar, cara, olha, estou aprendendo ainda? Qual o problema de você chegar para o seu líder e falar, cara, me treina, porque eu ainda não consigo discernir. Você faz, fala para a pessoa, cara, olha, me veio essa impressão aqui, veja se faz sentido para você. Se não faz sentido, obrigado, meu irmão, eu estou em treinamento, estou aprendendo essas coisas, tá? Deus abençoe. Pronto, quebrou o medo de fluir no profético. O que mais, queridos? Ansiedade. O que está por trás da ansiedade? Espírito do medo. É, tira eis que eu te digo, exatamente. Eis que digo de mim mesmo. Me veio essa impressão. Faz sentido para você? Não faz, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Eu ainda estou em treinamento, estou aprendendo. Obrigado, viu? E vai para o próximo. Baixa, auto, baixa confiança. A pessoa não tem autoconfiança. Claro, irmãos, nós temos a confiança no Senhor, mas existe aquele medo de. Exatamente, irmão. Não vem ninguém pronto. Você vai errar muito. Agora, deixar de fluir por causa do medo, irmãos, isso é terrível. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Quando eu falei sobre essa questão da alma, qual é o propósito do inimigo? O propósito do inimigo é fazer com que você, dentro dessas masmorras espirituais,
da intimidação, do medo, da aflição. Ele quer levar você a verbalizar com a sua boca: eu não quero mais servir ao Senhor. Eu desisto das minhas bênçãos. Eu desisto do céu. Você desprezar a sua salvação, você desprezar a sua libertação, você desprezar tudo que o Senhor tem. Irmãos, para mim, essa é a manifestação da apostasia. É o que nós falamos. Uma vez, eu acho que até o apóstolo Éder estava falando sobre uma expressão do que é a, a, a blasfêmia contra o Espírito, né? Eu entendo, irmãos, eu entendo que uma delas é falar que aquilo que Deus está fazendo vem do diabo. É uma expressão. Uma outra expressão é, cara, Deus te deu a lei, Deus te deu os profetas, Deus te deu Jesus, Deus te deu o Novo Testamento, Deus te deu a revelação do início, do meio, do fim, Deus te deu o Espírito Santo, Deus te deu pastores, líderes segundo o coração dele, Deus te deu problemas até mesmo, para te refinar, para te. E você despreza tudo, joga no mato, joga no lixo. São três coisas que não tem perdão: falta de perdão, apostasia, isso que nós estamos falando. Sabe qual que é o propósito, irmãos, do inimigo fazendo isso? Primeiro, ele te rouba, depois ele quer te matar. Qual é o propósito aqui, ó? Presta atenção. Quando você se casa com alguém, você se torna um. Quando nós falamos sobre libertação, irmãos, nós estamos falando de uma expressão de uma pessoa que está divorciando, está se separando daquela expressão espiritual, daquela dimensão espiritual, porque ela está ligada. É como se, à medida que você fosse andando conforme a vontade do inimigo, você fosse fazendo simbiose com. Sabe o que é a simbiose? Vocês já viram aquele. O filme do Venom? Aquele ser que ele vai tomando conta assim, ó. Ele vai misturando a genética, ele vai misturando os pensamentos, a ponto de que você perca o controle e começa a fluir naquelas características. E você tem o mesmo fim que ele. Presta atenção, irmão. Todos aqueles que se identificam com o medo, abraçam o medo e fluem no medo, não vai conseguir desenvolver fé. Não vai conseguir desenvolver amor. Ele vai fazer a obra do Senhor não por amor, ele vai fazer por interesse. Ele vai agir em cima do medo. Ele vai bajular porque está com medo de perder. Irmãos, esse não é o motor ideal que move a sua fé, que move a sua vida, que move a sua família. Que o Senhor nos encha do espírito de fortaleza, do espírito de valentia dele. Em nome de Jesus. Olá, irmãos. Conheci uma missionária que me confessou que servia a Deus por medo e não por amor. Cara, tá tudo errado. Qual é o espírito que está movendo? Qual é o motor? Nós temos o temor, que é o respeito, a reverência. É você entender que aquilo que você faz, Deus também é justo, Deus é amor, justiça, é tudo isso. E ele vai operar, às vezes, tudo de uma vez. Mas por quê? Porque ele quer o seu bem, para que você não se perca ao longo do caminho.
E aí, irmãos, todos aqueles que se movem pelo espírito do medo, ele vai atrair outros tipos de espírito, espírito de enfermidade, por exemplo. Aí ele vai entrar para dentro da comida, da bebida e dos vícios. Sim ou não, gente? Quem está ansioso vai para onde? Entendeu? E aí você vai se autodestruindo, achando que está tudo certo. Vai chorar. Aí, exatamente, vai entregar suas lágrimas em vez do Senhor no altar da autocomiseração. Para as sereias, para as nereidas, ela vai se alimentar do seu sofrimento, do seu muco, do muco nasal, toda aquela expressão, toda aquela força vai estar honrando não a Deus, e sim o inimigo. Exatamente. Uma coisa é você chorar diante do Senhor, pedindo para ele força, coragem, pedindo para que ele te renove, ou por amor a ele. Outra coisa é você chorar porque está sofrendo. Vocês estão entendendo, gente? O tanto que isso é grave. E eu quero abrir aqui, eu quero que você abra lá, em Apocalipse, capítulo 21, no versículo 8. Vamos lá, irmãos. Mateus, Marcos, Lucas, João, fala da vida de Jesus, não é? Sim ou não? Nós temos lá todo a Torá, a Taná. Nós temos os quatro evangelhos falam de Jesus, da vida de Jesus. As cartas falam da vida de Jesus na vida da igreja. E Apocalipse fala da recompensa da vida que nós vivemos em Cristo. Sim ou não? O resultado dessa vida. Aí, irmãos, se eu não vivo por fé, viverei os meus medos. E se eu vivo os meus medos, eu me aliancio com o espírito de medo e toda a gama, toda a atmosfera que envolve. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, a palavra fala assim, ó: "E quanto aos medrosos, aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a parte será o lago que arde com fogo e enxofre. Isso é a segunda morte." Olha o fim, irmãos. Ficarão de fora os medrosos. Olha, irmãos, associado a quem? Medo e incredulidade. Os primeiros da lista ali. A gente dá muita ênfase para pecados sexuais, né? Mas você já parou para pensar nessa escala de valores aí? Nessa escala de. Então, qual que é o propósito do inimigo, irmãos? É fazer com que a sua alma seja cheia daquilo que o inimigo tem, te desfigure, você se associe, você faça simbiose com o inimigo e no fim você tenha o mesmo fim que ele. E nunca viva o reino de Deus.
Irmãos, eu quero propor um desafio aqui. A palavra fala para, principalmente a instrução que Deus deu ali, a Josué e seus filhos, né? É que nós meditemos na palavra de dia e de noite. O propósito da meditação da palavra é fortalecer, trazer um fortalecimento a partir do Espírito, para que você flua de acordo com as verdades de Deus e não com o engano do inimigo. Então, qual é a proposta? Você pode, pega lá e faça 40 vezes, escreva esse versículo e declare, até que você entenda, até que sua alma entenda. Deus não me deu o espírito de medo. Eu estou rejeitando essa oportunidade por quê? Por causa do medo? Eu estou rejeitando a voz de Deus por causa do medo? Está muito vivo ainda. É necessário nascer de novo. Não é na nossa força, é na força do Espírito. Ah, o que que as pessoas vão achar? O que que importa, irmãos? O que a pessoa vai achar? O problema é que a gente despreza aquilo que Deus acha, a opinião de Deus a nosso respeito. Deixa eu te falar uma coisa. A opinião dos irmãos de José era uma, mas qual era a opinião do pai e qual era a opinião do Senhor? Lá, quando ele estava no poço, a opinião daqueles que compraram ele era qual? A opinião da Potifera lá, né? Da Potifoa lá, da mulher de Potifar. Qual era? Mas qual era a opinião do Senhor? Então ele se apegou àquela opinião, irmãos, independente se ele estava no poço, se ele estava na prisão, se ele estava na casa, a opinião do Senhor prevalecia e o fazia avançar. Davi era a mesma coisa, irmãos. Golias e os filisteus, muitos e muitos dias, através do espírito de intimidação, estava fazendo com que aqueles homens e até mesmo o rei perdesse a esperança. E precisou vir um rapazinho lá do pasto, fortalecido no Senhor, que estava fora daquela atmosfera de medo e de intimidação. Imagina, irmãos, você 40 dias. Sabe, irmãos, Deus quer nos tirar desse lugar de pressão e de opressão, de intimidação, de medo. Você precisa voar mais alto, você precisa mergulhar no amor do Senhor. Porque senão, irmãos, a rejeição vai tomar conta, a dúvida vai tomar conta, a insegurança vai tomar conta. E daqui a pouco, Deus não é mais o seu Senhor, não é mais Ele quem te governa. Sabe, irmãos, tudo isso, toda essa progressão que você vem tendo, mergulhando, né? Espírito de conselho, você vai perdendo a missão, a visão e os valores. Você vai perdendo a comunhão. Você vai tendo uma outra mentalidade totalmente deformada. Você vai tomando atitudes tolas e, por fim, você nega o Senhor. Você apostata da fé. Ai, mas isso é muito sério. Desculpa, irmãos, não é uma pregação aqui, é uma conversa, tá?
Uma conversa séria, papo do céu para a gente mergulhar nisso aqui. E eu queria que a gente orasse. Meu Pai, nesse dia eu quero colocar diante da tua presença a vida dos teus filhos e filhas. A tua palavra diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que alguns dos meus irmãos vão escrever 40 vezes o versículo inteiro, com referência e tudo. Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não me deu o espírito de temor, de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E à medida, Senhor, que eles forem mergulhando nisso, que a glória do Senhor se estenda e encha a alma e o espírito deles, Senhor, dessa certeza, e que eles possam se mover. Deus, toda paralisia na família, no ministério e nas finanças que foram estabelecidas por causa do medo e da intimidação. Nós queremos agora, Senhor, pedir para que o Senhor traga um batismo de poder, um batismo de amor e um batismo da manifestação da glória do Senhor, que nos deixa tranquilos, serenos, com certeza daquilo que o Senhor está fazendo e de como o Senhor está se movendo. Nós entramos na Shalom. Enquanto o inimigo está preso, enquanto o Senhor está tratando com o inimigo, nós estamos em paz. Aleluia! 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 Fala assim, meu Pai, eu renuncio o medo, o pânico e a ansiedade. Sabemos que nem tudo é espiritual, mas também nem tudo é natural. Sabemos que o Senhor nos deu armas potentes para derrotar o inimigo e anular todos os planos contra nós. Nós sabemos, Senhor, que se um problema tem origem espiritual, nós devemos combater com armas espirituais. Nós sabemos também, Pai, que vida e morte estão no poder da língua. E como o homem pensa, assim ele se torna. Senhor, nós proclamamos agora a nossa liberdade em Cristo. E desfrutamos da sua herança, porque a libertação é o pão dos filhos. Cristo é o pão da vida. Nós declaramos por fé. Nós declaramos por fé agora, Pai. E entramos dentro dessa dimensão de vitória. Declaramos com fé. O meu Salvador, Jesus Cristo, conforme está escrito em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, Deus não me deu o espírito de medo, mas de amor, de poder e de equilíbrio, de shalom. Eu renuncio. Repita forte, eu renuncio. E repreendo todas as formas de medo. E declaro que não vou me submeter a ser governado pelo medo, pela dúvida, pela angústia e pelo pânico. Na autoridade do nome de Jesus, todo medo, toda dúvida, todos os espíritos malignos que estão por trás dos pensamentos negativos, percam as forças, percam o domínio e saiam da minha vida agora. Agora! Agora! Em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro por fé eu tenho a mente de Cristo.
Coloca a mão sobre a sua mente. Eu tenho a mente de Cristo. Deus é amor. E o amor perfeito lança fora todo medo. Eu renuncio à ansiedade, os ataques de pânico e à opressão no nome de Jesus. Não aceito ser governado por espíritos malignos. E no precioso nome do meu Senhor Jesus, do meu libertador Jesus, eu recebo agora poder, amor e equilíbrio. Medo, ansiedade, eu proclamo que não sou escravo dos pensamentos, dos sentimentos, dos pensamentos que vêm. Eu declaro no poder do Espírito Santo, tudo isso é vencido e colocado debaixo dos pés de Jesus. Eu escolho confiar em Ti, Senhor, e andar na confiança que o Espírito Santo provê, alimenta com a sua fidelidade. Eu te agradeço, Senhor, e rendo a Ti. Me rendo a Ti, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Levanta a mão e fala assim: me enche, Espírito Santo. Aonde tinha dúvida, aonde tinha dor, aonde tinha incredulidade, aonde tinha medo, aonde tinha pânico. Em nome de Jesus, me enche com teu Espírito Santo e com fogo. Do alto da cabeça à planta dos pés, eu recebo fogo agora. Eu recebo fogo agora. Do alto da cabeça à planta dos pés. Eu arranco agora as vestes da vergonha, as vestes do medo. Eu arranco agora todo manto, toda patente, toda coroa, todo anel, todas as indumentárias do medo. Eu renuncio e rejeito agora. Deus não me deu o espírito de medo, mas me deu o espírito de poder, de amor e shalom. Amém, queridos? Que o Senhor te encha com uma nova porção do espírito de fortaleza e valentia. O Espírito Santo se apodere de você e te dê uma ousadia. Irmãos, deixa eu falar, meu temperamento não me ajuda. Se fosse por mim, na minha força, não estava cuidando de igreja. Não estava nem aqui, viu? Irmãos, eu ia falar em público, a minha mão merejava, assim, era um negócio. Mas quando o Espírito Santo de Deus, irmãos, me impulsiona para algo, eu viro do avesso. Vocês estão entendendo, gente? Eu viro do avesso, porque é no Senhor, irmãos. Nós não temos mérito de nada, não. Nós somos instrumento. Uma sacola, irmãos, com 1 quilo de ouro vira um porta-joia. Mas sem Cristo, irmão, vira nada. O Senhor quer depositar o seu poder. O poder do Senhor, a força do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Basta a gente ter um coração sincero, um coração transparente, vontade de mudar e se apropriar da palavra. A palavra não é um conjunto de textos, irmãos. A palavra é uma pessoa. Vocês estão entendendo? E a partir do momento que você se apropria do Espírito de Cristo, irmãos, a partir do momento que você se apropria, que você se enche do Espírito Santo de Deus, que a sua alma vai sendo tomada, é uma guerra. Deus, aonde tinha medo, agora vai fluir o teu Espírito. O seu Espírito me dá poder, me dá amor e de equilíbrio. Por que não? Amém? Deus abençoe, queridos. Alguma dúvida, sugestão, reclamação?
Irmão, eu cheguei a fazer várias anotações. Acabou que ele não consegue seguir o script ali. É porque o Senhor, quando quer mover algo, é outra coisa. Amém, irmãos? Espero que o Senhor tenha imprimido coisas importantes, relevantes no teu espírito, e que a partir dessa semente você possa fluir. Não deixa mais o medo te paralisar. Existem medos que são bons. Existem alguns temores que o próprio Senhor colocou no seu coração para que você não se perca. Não seja como Sansão, que ficava ali no limite. Cuidado com os limites. Vai para o centro da vontade de Deus. Pare de flertar com aquilo que Deus não pediu para que você entrasse. Eu já vi pessoas, por exemplo, depois de uma ministração sobre medo, nossa, eu estava com vontade de fazer isso, agora me deu clareza. Olha, aleluia. Sim, meu irmão. Sim, minha irmã. Sentindo até leve, olha só. Glória a Deus. Amém, Jesus. O fardo e o jugo é suave. Deus é bom. Deus abençoe, queridos. Uma semana abençoada, cheia da glória, do poder do Senhor e sem medo, hein? Avance. 40 vezes, hein? Escreva aí. 2 Timóteo, capítulo. E declara a semana inteira, né, gente? Até você crer. É impossível você passar por uma situação de medo e não lembrar. Aleluia. Deus abençoe.